Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. E na aula de hoje, nós iremos resolver um exercício de equações do tipo redutíveis a exatas. Então, para retomar, eu vou reescrever o problema dado como sendo dy sobre dx, que é o y', mais y, que multiplica o cosseno de x. Observa que essa equação ela tem uma condição de contorno. Com isso, nós conseguiremos determinar o valor da constante. Tirando o mínimo múltiplo comum, nós teremos y cosseno de x dx mais dy igual a zero. Observando a maneira com que está posta as variáveis, as funções desse problema, nós temos que a primeira parte, que o que acompanha o dx é o m, e o que acompanha o dy é o n. Derivando parcialmente a função m em relação a y, nós teremos cosseno de x. E derivando parcialmente a função n em relação a x, nós teremos zero, porque o n é igual a 1. Como as derivadas parciais, elas são diferentes, nós concluímos que a equação dada não é uma equação exata. Para transformar essa equação exata, nós iremos calcular o fator de integração μ de x é igual a Euler elevado à integral de g de x dx. G de x ela é uma função do tipo 1 sobre n que multiplica a derivada parcial da função m em relação a y menos a derivada parcial da função n em relação a x. Portanto, g de x vai ser igual a 1 sobre 1, que multiplica o cosseno de x menos zero. Logo, g de x é igual ao cosseno de x. Beleza. Substituindo o g de x em μ de x, nós teremos que μ de x é igual a Euler elevado à integral do cosseno de x dx. E desse modo, μ, que é o fator de integração, é igual a Euler elevado a seno de x. Beleza. Encontramos o fator de integração. O próximo passo é balancearmos a equação y vezes cosseno de x dx mais dy igual a zero, multiplicando ela pelo fator de integração calculado. Com isso, a equação diferencial ela vai passar a ser y cosseno de x Euler elevado a seno de x dx mais Euler elevado a seno de x dy igual a zero. Com isso, nós teremos a função m e a função n. Derivando parcialmente a função m em relação a y, nós teremos cosseno de x, Euler elevado a seno de x. E derivando parcialmente a função n em relação a x, nós teremos cosseno de x, Euler elevado a seno de x. Observem que a função n é Euler na x, então tem que fazer a regra da cadeia. Como as derivadas parciais elas são iguais, nós concluímos que essa equação transformada, ela passa a ser exata. E sendo exata, nós partiremos para a solução de uma equação exata. Então, nós teremos y, cosseno de x, Euler elevado a x, dx, mais, Euler elevado a seno de x, dx, mais Euler elevado a seno de x, dy igual a zero. M e n.
Para a solução dela, nós criaremos uma função genérica do tipo f de xy, que vai ser igual à integral de m dx mais φ de y. Lembrando que quando eu integrar m em relação a x, a função que eu tenho que calcular é a função φ de y. Se eu tivesse calculado aqui em relação a y, aqui seria x. Tudo bem? Então, nós teremos f que multiplica xy igual a y, a integral de y, que multiplica o cosseno de x, Euler elevado a seno de x dx, mais φ de y. Olha que legal. Essa integral aqui, por substituição, ela será igual a f, né? Igual a y, Euler elevado a seno de x, mais φ de y. Como nós queremos a função φ de y, e no enunciado do problema nós temos as derivadas parciais em x e y, então nós derivaremos os dois lados parcialmente em relação a y, que é a última variável aqui. Então, derivando em relação a y, nós teremos Euler elevado a seno de x, mais φ' de y. Agora, a derivada parcial da função em relação a y, a derivada parcial da função em relação a y é Euler elevado a seno de x. Desse modo, nós teremos Euler elevado a seno de x igual a Euler elevado a seno de x mais φ' de y. Cancelando os dois, nós passaremos a ter que φ' de y é igual a zero. Olha que massa. Desse modo, a solução da equação vai ser do tipo uma constante que é igual a y Euler elevado a seno de x. Essa é a solução da equação dada. Porém, ele deu uma condição de contorno, em que y de zero vale 3 meios. Então, como y de zero é igual a 3 sobre 2, substituindo esses valores na equação que nós acabamos de encontrar, nós teremos que C é igual a 3 meios, que multiplica Euler elevado a seno de zero. Seno de zero é igual a zero, e Euler elevado a zero vale 1. Portanto, o valor da constante, nesse caso, é igual a 3 sobre 2. Desse modo, a solução particular vai ser do tipo y vezes Euler elevado a seno de x igual a 3 meios. E está ali a solução do nosso problema. Poderia ainda ajeitar e dizer que y de x é igual a 3 sobre 2, que multiplica Euler elevado a seno de x. E deixar ela de uma maneira explícita. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Um forte abraço e até a próxima.